Oi, gente, tudo bem? Estou aqui de volta. O último vídeo que eu tinha largado tinha sido sobre o pior dia da minha gravidez. E hoje eu vou falar sobre o melhor dia da minha gravidez. Seguinte, aquele vídeo eu gravei no dia 28 de novembro, numa quarta-feira. E no dia seguinte o meu filhotinho nasceu. Um pouquinho prematuro, eu tava recém de 36 semanas. Mas deu tudo certo, meu filhote nasceu enorme, com 3,2 kg, 49 centímetros. E eu vim contar pra vocês como é que foi isso. Só que antes de eu continuar contando, então já curte o vídeo, já se inscreve no canal, já compartilha pra gente poder continuar conversando. Talvez eu tenha que fazer algumas interrupções, porque o meu bichinho talvez me chame, precise de mim. E então vamos lá para contar para vocês como é que foi então. Bom, a primeira coisa que eu tenho que falar para vocês é que a minha preferência de parto sempre foi o parto normal. Eu vinha me preparando muito para isso, tanto psicologicamente como fisicamente. Eu já lia muito sobre o assunto muito antes de engravidar. E depois de que eu engravidei, eu comecei a ler mais ainda sobre o assunto, né? Busquei muita informação e eu comecei a fazer fisioterapia pélvica para ajudar no parto normal. O que é a fisioterapia pélvica? Para fortalecer o assoalho pélvico. Ela é importante independente da via de parto, tá? Porque o assoalho pélvico ele é sobrecarregado independente de ser parto normal ou cesáreo, em função do peso do bebê, do líquido amniótico, de todas as transformações que acontecem na gravidez, né? Então eu comecei a fazer a fisioterapia pélvica para controle da dor, para fortalecer os músculos certos, para aprender que força que eu tinha que fazer para o parto normal. Então eu venho me preparando muito nesse sentido. Eu e meu marido, a gente fez uma aula com a fisioterapeuta, onde ela ensinou como o marido poderia aliviar as dores na hora. E ela iria me acompanhar durante o meu parto também, pra me ajudar, enfim, ali naquele momento, né? Bom, na quarta, então, pra quinta, às 4h30 da manhã, eu acordei com uma dor de barriga. Então eu levantei às 4h30, fui ao banheiro, consegui ir aos pés, voltei a deitar. Passou uma meia hora, eu continuava com dor. Daí eu acordei meu marido e pedi pra ele trazer uma bolsa de água quente e um Buscopan. Ele me trouxe uma bolsa de água quente e um Buscopan. Só que passou uma meia hora, 40 minutos, eu continuava com dor. Deixa eu ver se ele vai chorar. Ele vai chorar em breve, mas enfim. Daí, viu? Vamos ver. Tá. Depois, qualquer coisa, pausa e continua depois, tá? Daí passou uma meia hora, 40 minutos, eu continuei com dor, meu marido me trouxe a bolsa de água quente e o Buscopan, e eu continuei com dor. Então eu tava, sei lá, 1h15 sentindo dor, era umas 15 para 6 da manhã, resolvi usar o aplicativo das contrações, e deu que eu estava com contração de 3 em 3 minutos, e elas estavam durando quase 1 minuto, e o aplicativo falava para ir pro hospital. E eu pensei, não pode, eu não posso estar com contração de 3 em 3 minutos, isso tá errado. Fechei o aplicativo e tentei dormir, não consegui dormir. Às 7 da manhã acordei o Ian e falei, vamos para o hospital, porque a minha dor não passou. Chegamos no hospital, eu continuava com contração de 3 em 3 minutos, o médico me examinou e eu estava com 1,5 centímetro de dilatação. Não, mentira, tava com 3 centímetros de dilatação. E daí o plantonista me disse, olha, tu tá em trabalho de parto, tu quer parto normal? Eu disse sim, ele disse, então é só esperar. Então eu fui encaminhada lá pra sala a gente escolheu pra fazer o parto normal, porque no hospital que a gente escolheu tinha opção de ter uma sala privativa. E a gente optou pela essa sala. Daí ele ligou pro meu ginecologista e eu tinha ido pro hospital 2 dias antes também com contração, foi feito exame de sangue, eu tava com uma infecção urinária. Só que eu não tinha sintoma e foi isso que desencadeou o trabalho de parto. Mas enfim, daí meu obstetra chegou lá e ele disse o seguinte, não vamos ter esse bebê hoje.
Vamos tentar parar esse trabalho de parto, porque tu tá com agora 36 semanas, ele é muito novinho, a gente precisaria que ele ficasse pelo menos mais uma semana aí dentro, né? Por uma questão de maturidade pulmonar. E eu, ok, né? Vamos fazer do que o meu obstetra tá falando. Daí ele começou a me dar medicação via oral, na veia, via oral e na veia, pra parar o trabalho de parto. Isso era 8 da manhã. Então, a cada meia hora vinha uma medicação nova e eu continuei com contração de 3 em 3 minutos até as 5 da tarde. Daí vocês vão me dizer, meu Deus, como é que tu aguentou? Gente, muito tranquilamente. Aguentei muito tranquilamente. Eu, inclusive, dormi durante 2 períodos, tá? Eu dormi das 11 ao meio-dia, eu acho, e de tarde eu dormi da 1 e pouquinho até umas 3, assim. Em alguns momentos eu acordei durante as contrações, em outros momentos eu não acordei. Então, assim, até então estava tranquilo, tá? A minha fisioterapeuta não foi pra lá, porque como o médico queria parar o trabalho de parto, achamos que não era necessário ela ir, né? Porque afinal de contas não ia ter o bebê naquele momento. Às 5 da tarde, meu médico fez um outro exame em mim, o MAP, que é pra ver os batimentos cardíacos do bebê e as contrações. E ele comemorou muito, né? Que enfim tínhamos conseguido parar o trabalho de parto, não tinha mais tido dilatação, as contrações tinham parado, já fazia uma meia hora que eu não tinha contração. Ele ia me internar, eu ia ficar internada até o Pedro nascer, né? Que seria pelo menos uma semana. Internada, tipo, repouso absoluto, assim, sem levantar da cama. Tá, daí eu falei pro Ian, então vai pra casa, toma um banho, janta, pega as tuas coisas, porque nós vamos passar um bom tempo aqui no hospital, né? O Ian veio pra casa, foi me liberar da janta, porque vocês lembram que eu... Vocês não lembram, porque vocês não estavam juntos, mas a última vez que eu tinha comido, tinha sido na janta de quarta-feira. Ele acha de jantar fora com umas amigas minhas. Daí, o Ian veio pra casa, fiquei lá... Quando foi 6h15, chegou minha janta e eu fui sentar pra jantar, né? Tava louca de fome, de sede. Quando eu sentei na cama, veio uma contração muito forte. Muito forte, muito forte, muito forte. E eu pensei assim, bom, vou esperar passar essa contração pra comer. Só que elas não passaram. Daí elas vieram em ondas estilo tsunami. Era uma atrás da outra, uma atrás da outra, uma atrás da outra, e eu não tinha mais descanso entre uma contração e outra. Daí o negócio ficou dolorido. Isso foi das 6h15 até as 8h15. Eu liguei pro Ian, desesperada, vem pra cá. Daí ele foi pra lá. E fazia uma meia hora que eu tava com essas contrações loucas. A plantonista foi me examinar. E eu tava com 4 centímetros de dilatação. Então tinha desencadeado o trabalho de parto ali, não tinha mais volta. Umas 7 e pouquinho a minha bolsa estourou. E não foi como a gente vê nas novelas, que vê aquela aguaceira. Ai, gente, stop, tá? Depois eu volto. Deu, acho que eu consegui acalmar ele. Vamos lá. Daí minha bolsa estourou, não foi como a gente vê nas novelas, tá? Eu tinha muita sensação de querer fazer xixi, então eu ficava muito no vaso. E efetivamente nessa hora eu fiz xixi, e quando eu parei de fazer xixi, assim, eu senti que continuou uma aguinha, sabe? Daí eu falei pro meu marido, eu acho que estourou a bolsa. Mas não falei assim, tá, gente? Ai, acho que estourou a bolsa. Eu tava lá sentada assim, ai, acho que estourou a bolsa. Daí a médica foi me examinar e efetivamente tinha estourado a bolsa. Qual que era o nível de dor que eu tinha aí? Muita dor, tá? Tinha dores fortíssimas, que quase inviabilizavam eu conseguir ficar sentada. Só que essa dor, além de parto normal dói, né? Obviamente, parto normal dói. Claro que algumas mulheres sentem mais, outras mulheres sentem menos. Eu tinha um agravante de ter tomado medicação o dia todo para parar o trabalho de parto. Então as minhas contrações, elas vinham fortes, elas vinham ritmadas, só que eu não dilatava mais. Eu fiquei naqueles 4 centímetros e não dilatava mais. E outra coisa que eu acho que foi o mais importante foi uma questão mental.
Como eu passei o dia pensando, não posso ter trabalho de parto, não posso ter trabalho de parto, naquele momento, quando eu entrei efetivamente em trabalho de parto, eu estava muito cansada, muito cansada. E também eu tava sem comer e sem beber nada, né, porque eu fiquei em jejum desde a quarta-feira da noite. Então eu pensei, bom, eu tenho 4 centímetros de dilatação, eu preciso de mais 5 centímetros, né, preciso de mais 6, na verdade, pra fechar os 10. Tá doendo muito. E agora a tendência é doer mais ainda. Eu tenho que ficar sem comer e sem beber por pelo menos mais 5 horas. Eu não vou conseguir. Eu tava muito cansada, sabe? Era uma questão física, assim, era um cansaço enorme. Tentaram fazer um outro MAP, que é aquele exame que mede os batimentos cardíacos do bebê. Eu não deixei fazer porque eu não aguentava porque o MAP vai elásticos na barriga que tem ali o aparelhinho para escutar. Eu não conseguia que tocasse na minha barriga, porque era muita dor. Daí quando foi 8h15 eu falei pro plantonista, não vai dar, eu preciso fazer uma cesárea. Claro que não foi plena assim falando, né, foi gritando, foi urrando, porque eu tinha chego no meu limite físico. E então eu pedi a cesárea, foi feita a cesárea, o Pedro nasceu, então ele chorou sozinho assim que ele nasceu, eu escutei o chorinho dele. Só que ele teve que ficar 2 horinhas na incubadora com oxigênio. Não teve nada a ver com o período que eu fiquei ali com as contrações. Era porque ele era prematuro, de 36 semanas, não é uma prematuridade extrema, mas o último órgão que amadurece é o pulmão. Por isso que é muito importante não agendar cesárea, porque a gente só sabe que o pulmão está maduro a partir do momento que entra em trabalho de parto. Então ele ficou 2 horinhas na incubadora e depois ele já veio pra mim, já mamou na hora, foi tudo certíssimo. Mas o obstetra disse que se eu não tivesse optado pela cesárea naquele momento, ele logo iria fazer indicação médica, porque já estava com um pouco de mecônio e os batimentos dele estavam oscilando muito, né? E é de 120 a 160, o que já demonstrava um início de sofrimento fetal. Já volto. Foi alarme falso, só deu um gritinho e não fez mais nada. Mas de qualquer forma, tanto o pediatra quanto o obstetra falaram que essas horas que eu fiquei em trabalho de parto foi muito importante pro Pedro, porque provavelmente foi isso que fez que ele não ficasse na UTI, porque as contrações prepararam o pulmãozinho dele para respirar aqui fora. Então, não foi como eu queria, não era como eu planejava, mas teve uma coisa que eu aprendi nesta vida, é que nem tudo é como a gente planeja, né? A gravidez me ensinou muito isso, que as coisas não dependem só de mim, elas dependem de uma série de outros fatores. É difícil a gente não conseguir controlar as coisas, né? A gente se sentir impotente, inclusive com as coisas que a gente sempre imaginou, sempre sonhou, né? Daí algumas pessoas me falaram, no fim tu sofreu todas essas horas por nada. Eu não considero um sofrimento por nada, porque eu queria muito o parto normal. Então, pra mim, ter passado por essa experiência das contrações foi muito importante. Eu me sinto realizada por ter passado por isso. E mais ainda, foi importante pra ele, né? Eu não sou contra a cesárea. A cesárea é uma cirurgia que salva muitas vidas, inclusive salvou a minha, salvou a dele. Mas eu tenho as minhas ressalvas pessoais com o agendamento de cesárea, tá? Daí, de repente, tu tá vendo esse vídeo e tá pensando, mas eu agendei cesárea e não me faz menos mãe. Não estou falando disso, não tô entrando no mérito, tá? É uma preferência minha, uma questão minha, né? Então, não estou julgando quem opta por isso. Tô dizendo qual que era a minha preferência e por que eu não considero que eu passei por um sofrimento desnecessário. Eu queria muito fazer parto normal, então eu me sinto realizada por ter passado por essas horas de trabalho de parto.
e mais ainda porque essas horas de trabalho de parto foram importantes pro Pedro e pro amadurecimento pulmonar dele. Então, no fim, foi tudo perfeito, né? Porque ele nasceu super bem e eu tive, então, as horas de trabalho de parto que eu queria ter. Como vocês podem ver, eu tô cansada, né? Tô com olheira, mas vida com bebezinho pequeno é assim, a gente vai se adaptando a acordar de madrugada, ficar algumas horas sem dormir, mas eu não posso reclamar, gente, porque ele é um anjo. Ele acorda uma vez da noite, ele é, assim, sensacional, ele é maravilhoso. E eu quero conversar também com vocês sobre esse período de pós-parto, esses primeiros dias, as emoções que a gente sente, como tudo fica mais aflorado e como que é a descoberta desse sentimento louco da maternidade. Sempre falavam que amor por um filho é incondicional, é mentira, é muito mais do que isso, é uma coisa visceral. Eu vou fazer um vídeo só falando sobre isso, porque eu ainda estou descobrindo. Então, o Pedro hoje tá com 16 dias, eu vou esperar fechar 30 dias pra vir poder falar pra vocês com mais propriedade sobre esse amor louco que é por um filho. Mas, então foi isso, gente. Meu pitoco nasceu um pouquinho antes, é pra eu estar grávida agora ainda. Mas meu pitoco nasceu um pouquinho antes. Mas nasceu super bem, nasceu um bebezão. Depois de 2 dias a gente veio pra casa. E eu hoje vou no médico tirar os pontos da cesárea. Porque minha recuperação foi um pouco sofrida, não foi fácil pra mim não, tá? Eu fiquei muito fraca, eu senti muita dor. Então, os primeiros 7 dias dele, eu basicamente só amamentava. O pai que fazia tudo, porque eu não tinha força de fazer muita coisa. Eu vou colocar aqui uma fotinho no final dele, tá? Pra vocês verem como ele é lindo. O pai tá um pouco relutante de ficar mostrando ele assim, exageradamente em rede social. Então, a gente tá indo com calma, tá? Mas eu tinha que mostrar uma fotinho aqui dele pra vocês, porque ele é muito lindo, ele é muito gostoso. Ele é muito querido. Vocês vão ver o quanto lindo que ele é. Tá, gente? Então hoje eu vim contar pra vocês o melhor dia da minha gestação, que foi o nascimento do meu pitoco. Próximo vídeo eu venho falar pra vocês sobre os sentimentos da maternidade, né? Como são esses primeiros dias, tá bom? Então, de novo, curte o vídeo, te inscreve e compartilha, tá bom? Beijocas!